Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre conotação e denotação. Vamos falar sobre o sentido conotativo e sobre o sentido denotativo. O maior instrumento de interação entre pessoas socialmente organizadas é a linguagem, porque a linguagem ela nos possibilita a troca de ideias. A linguagem ela nos possibilita a circulação de saberes e ela também faz intermediação entre todas as formas de relações humanas. Quando nós queremos nos expressar, quando eu quero me expressar, quando você quer expressar, seja na fala, na maneira oral, seja na escrita, o que nós fazemos? Nós recorremos às palavras, nós nos recorremos às expressões e aos enunciados de uma língua, no nosso caso, a língua portuguesa. Essas frases, esses enunciados e essas expressões da língua, eles podem atuar em dois planos de sentido distintos. Então nós temos dois sentidos diferentes dentro da linguagem. E quais são esses sentidos? É o sentido denotativo e o sentido conotativo. Mas o que é o sentido denotativo e o que é o sentido conotativo? Então nós temos que a denotação, isto é, o sentido denotativo, a denotação é o uso do sentido literal, do sentido real e original da linguagem. Quando esse sentido é utilizado, ele não proporciona espaço para outras interpretações, sendo, portanto, objetivo e preciso. Vamos falar um pouco sobre o sentido denotativo agora, vamos falar um pouco sobre o que é a denotação. Então vamos lá, o que é a denotação? A denotação, ela se refere ao significado mais objetivo e comum de uma palavra. É o significado que é imediatamente reconhecido, sendo o significado mais literal da palavra. Então nós temos que a denotação, quando a linguagem está no sentido denotativo, significa que essa linguagem ela está sendo usada em seu sentido literal, isto é, o sentido que carrega o significado básico das palavras, dos enunciados, das expressões de uma língua. Em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real, o sentido literal, o sentido dicionarizado das palavras. Porque quando você pega um dicionário para ler, ali no dicionário está o sentido real das palavras, aquilo que elas realmente representam. Então vamos trazer agora algumas frases, vou trazer duas frases aqui para você entender um pouco mais o que é o sentido denotativo, o que é o sentido real. Por exemplo, o professor pediu ao aluno que pegasse o livro de história. Isso é uma linguagem real, isso é um fato real. Então, o sentido denotativo é esse sentido real. Não tem duas interpretações aqui no sentido denotativo. É uma linguagem objetiva, direta, que você entende essa linguagem. Não há margem para outra interpretação. Eu posso dizer assim também, o elefante é um mamífero. Eu estou falando algo que é real. Aqui não tem duas interpretações, aqui não há ambiguidade. Então, esse é o sentido denotativo. Então, o sentido denotativo é essa linguagem real que você entende aquilo que realmente está escrito, aquilo que não tem duas interpretações. O sentido denotativo, ele é muito utilizado na produção de textos que tenha a função referencial, aquela função da linguagem referencial, cujo objetivo é transmitir uma informação, é argumentar, é orientar a respeito de diversos assuntos, como é o caso de um manual de instrução, que traz uma linguagem real, sem duas interpretações, uma receita, um memorando, uma ata, um artigo científico, um artigo de uma opinião,
Então, as palavras são utilizadas de forma real, de forma literal. Isso é o sentido denotativo. Mas o que é o sentido conotativo? O que é a conotação? Então, nós temos aqui que conotação. Conotação é o uso do sentido figurado. Agora nós já entramos no sentido figurado, literário da linguagem. Quando utilizado, ele proporciona interpretações abstratas que vão além do sentido real das palavras. Olha para você ver a conotação, o sentido conotativo. Ele já proporciona interpretações abstratas que vão além do sentido real das palavras. O sentido conotativo já muda totalmente as coisas. Quando a linguagem está no sentido conotativo, significa que essa linguagem ela está sendo utilizada em seu sentido figurado. Aquele cuja os enunciados, as expressões, as palavras ganham um novo significado em situações e contextos particulares de uso. O sentido conotativo, que é o sentido figurado, ele modifica o sentido denotativo. Ele vai mudar o sentido denotativo das palavras, das expressões, reclassificando elas. De maneira geral, é possível encontrarmos o uso da linguagem conotativa. A gente encontra eles mais em gêneros discursivos textuais primários, que são aqueles nos diálogos informais e também nos diálogos informais do cotidiano. É muito usado no cotidiano essa linguagem conotativa. Entretanto, são nos textos secundários, ou seja, aqueles mais elaborados, como os textos literários e publicitários, que a linguagem conotativa aparece com maior expressividade. A utilização da linguagem conotativa nos gêneros discursivos, literários e publicitários ocorre para que se possa atribuir mais expressividade às palavras, aos enunciados, às expressões, causando aí diferente efeito de sentido ali nos leitores. Um exemplo de frases aí no sentido conotativo. Um exemplo: você tem um coração de pedra. Isso aqui é uma linguagem figurada. As pessoas não têm um coração de pedra. Você é o sol da minha vida. Olha a linguagem figurada aí. Ele é mesmo um crânio. Quando a pessoa quer dizer que alguém é inteligente, ele usa uma linguagem figurada dizendo ele é mesmo um crânio. Isso é uma linguagem figurada, isso é uma linguagem conotativa. E nós temos aqui para você lembrar, para você guardar o que é denotação e o que é conotação. Sempre que você ouvir a palavra denotação, você vai lembrar que ela começa com D, e esse D vai levar você a lembrar da palavra dicionário. E você vai lembrar que no dicionário as palavras estão no seu sentido real, no seu sentido literal. Lembre, denotação, dicionário. Dicionário, as palavras estão no sentido real, estão no sentido literal, e você vai gravar isso e vai sempre lembrar que denotação é isso, é o sentido original, real, literal das palavras. Conotação já é o sentido figurado, aquele sentido que muitas vezes vem imaginário, vem imaginações, vem o sentido literário. Então, isso aí são as duas definições, são os dois conceitos sobre esses dois sentidos, sentido denotativo e o sentido conotativo. Porque numa linguagem nós temos esses dois sentidos aos quais você pode usar aí no seu dia a dia. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Essa foi a nossa aula sobre denotação e conotação. Mas se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você quer mais conteúdo, esqueça de se inscrever no nosso canal. E se você gostou, dá o seu like para que esse vídeo chegue a mais pessoas, possa ajudar mais pessoas. Então, pessoal, até o nosso próximo vídeo. Até mais!